Ai, olá, quarto ano, tudo bem? Não, não é uma aula de história, tá, quarto ano? Eu tô aqui hoje para falar com vocês sobre gramática. Vamos relembrar aí, vamos fazer uma revisão sobre o conceito de substantivos. Vocês lembram o que que era substantivo? O que são os substantivos? Vamos fazer uma revisão do que é substantivo, o que a gente aprendeu quando estava na escola sobre substantivos? Então, ó, eu vou minimizar aqui meu rosto, vou passar minha bolinha para cá, tá? E agora eu vou dar um tempinho para vocês colocarem os neurônios gramaticais de vocês para funcionar, para vocês irem lembrando o que são substantivos. Que tipo de palavra que é essa na língua portuguesa? Qual é a função dela na língua portuguesa? Vocês estão lembrados? Vocês lembram que tem dois tipos de substantivos? Vou dar aí um 3, 2, 1 para os neurônios funcionarem. Então vamos lá, ó, vamos relembrar. Substantivo, quartos anos, são as palavras que nomeiam os objetos, os seres, os sentimentos e tudo que está à nossa volta. Então, o substantivo, ele vai dar nome a tudo aquilo que nos rodeia. Tudo bem? Então, começando a se lembrar? Mais um. A gente tem dois tipos de substantivos, quer dizer, a língua portuguesa tem, né, na gramática, dois tipos de substantivos. O substantivo próprio, estão lembrados? Que são palavras que nomeiam individualmente os seres de uma mesma espécie, diferenciando uns dos outros, certo? Aí eu deixei aqui um exemplo para vocês, ó. O gato, né, da Magali se chama mingau. O gato é a espécie geral, né, dos felinos. Agora, especificamente, o da Magali se chama mingau. Estão lembrados? Deu para lembrar? Por exemplo, o seu nome. O seu nome é um substantivo próprio, né? Arthur, Letícia, são substantivos próprios, porque é o nome, o seu nome, né? É uma menina, geral, né? Menina, garota é o substantivo geral, é o comum a toda essa espécie, né? Mas Letícia é o específico, é o que diferencia essa menina das outras. E também, gente, nomes próprios, a gente tem os nomes de cidade, de países, né? País, cidade seria o geral, mas se eu falar especificamente da cidade de São Bernardo do Campo, eu estou falando de um substantivo próprio. Tudo bem? Deu para lembrar o que é substantivo próprio? Agora vamos aqui, ó, para o substantivo comum. São palavras que nomeiam seres, situações, sentimentos, objetos, os territórios de forma geral, mas sem especificar, né? Por exemplo, o gato é a espécie de gato, né? Toda e qualquer espécie desse tipo de felino. Cachorro, todo e qualquer cachorro, né? Periquito, todo e qualquer periquito, né? Então, é o geral. Meninos, é aquela espécie masculina, né, de criança. Meninos, todo e qualquer menino. Menina, todo e qualquer menina. Tá vendo que eu não tô dando uma particularidade? Eu não tô especificando? Então, é comum. Comum para todos, para toda a espécie, entendeu? Ou para todos os seres. Se eu falo agenda, agenda. Todo o caderno que a gente tem data, a gente anota coisa, é agenda. É comum a toda essa espécie de objeto para anotação, certo? Celular. Comum, né? Acho que deu para lembrar. Para ajudar vocês, eu fiz aqui, olha, um desenho, adoro desenhos. Olha só o que a Pro fez para vocês, quartos anos. Substantivo, comum. O exemplo que eu já dei, do gato. Olha lá, gato é um substantivo comum, né? Tô falando aí dessa espécie de felinos, comum a todos eles,
certo? Mas se eu quero diferenciar esse felino, se eu quero especificar, esse aí, ó, que tá com a Magali é o mingau. Então, é o próprio, certo? É o substantivo próprio. Vamos relembrar algumas regrinhas. Substantivo próprio, eu sempre vou escrever de letra maiúscula, certo? Quarto ano, porque é o nome próprio daquele ser, é o nome próprio daquele país, daquele bairro, daquela cidade, daquele pet, tudo bem? Então, daquela pessoa. Então, sempre será com letra maiúscula, tudo bem? Mais uma aqui, vamos lá. Olha lá, coloquei outro exemplo para vocês, que são os substantivos com o nome dos territórios, né? Então, ó, países, substantivo comum, né? País é o nome daquele território que fica em determinado lugar no planeta. Mas se eu falar que esse território que está na América do Sul se chama Brasil, né? É o nome próprio desse país. Então, país ou países é o substantivo comum, mas se eu der um nome especificando esse país, Brasil, Itália, China, Egito, substantivo próprio. E aí sim vai ter que colocar com letra maiúscula, certo? Muito bem, acho que deu para vocês colocarem os neurônios gramaticais para funcionar. Deu para relembrar, né, quarto ano? Vamos para a próxima aqui, ó. Agora é com você. O que vocês vão ter que fazer, meus amorecos? Eu falei que tem dois tipos de substantivo, né? O próprio e o comum, que a gente já revisou. Só que tem mais um. E eu vou desafiar vocês a descobrirem o que são substantivos coletivos. Tem mais um tipo de substantivo. E aí vocês vão pesquisar, vão entrar aí na internet, eu vou deixar depois lá no planejamento uns sites para vocês pesquisarem. Vocês vão ler e descobrir que raio que é substantivo coletivo, tá bom? Alguns já devem ter uma ideia, né? Vão entrar só para ter certeza, o que é muito bom. Como que vocês farão essa pesquisa, meus amores? Vocês vão entrar nos sites que a Pro vai indicar, vocês vão ler. Pro, precisa copiar tudo que está no site? Não precisa. Você vai ler, você vai entender e vai registrar no caderno com as suas palavras o que você entendeu. Tudo bem? E aí eu estou maquinando um jeito aqui na minha cabeça para poder ver essa pesquisa de vocês, tá bom? Que vocês vão fazer bem linda no caderno. Tudo bem? Deu para entender? Eu vou deixar escrito passo a passo lá no planejamento, mas não tá difícil. E vocês são extremamente inteligentes, eu sei que vocês vão tirar de letra, tá bom? Para a gente treinar a nossa revisão de substantivo próprio, substantivo comum, eu preparei uma atividade muito legal para vocês. Vamos dar uma olhada? Olá, eu selecionei, gente, um texto excelente para vocês, para a gente treinar, exercitar a revisão que fizemos com os substantivos. Gente, esse escritor é um escritor maravilhoso. Eu já conhecia o texto dele, o texto que eu vou apresentar para vocês a seguir. E descobri, preparando essa aula, que esse moço bonito aqui, ó, o Ricardo Ramos, que foi o autor desse texto que eu vou apresentar para vocês, que ele é filho de outro grande escritor brasileiro chamado Graciliano Ramos. Olha que legal. Vocês não sabem quem foi Graciliano Ramos? Bora pesquisar, quarto ano. Ele só foi um dos melhores escritores do Brasil, né? Da língua portuguesa. Então, quando você tiver curiosidade e tiver um tempinho aí das atividades, procura com a família quem foi Graciliano Ramos e que livro sensacional, histórico, esse homem escreveu. E o filho dele,
o Ricardo, fez um texto ótimo para a gente estudar e pensar, refletir sobre o conteúdo de hoje. Vamos lá. Eu vou ler, pessoal, só um trechinho para vocês. Aqui está um pouco da vida do Ricardo, que vocês vão ler, né? É um texto curtinho, dá para todo mundo ler. Olha lá. Esse texto que o Ricardo Ramos fez se chama Circuito Fechado e ele é muito interessante. O Ricardo foi muito criativo. Eu nunca imaginei que um texto poderia ser escrito dessa forma. Eu vou ler só um trechinho, vou deixar ele lá no planejamento com atividade para a gente ir batendo um papo depois, refletindo sobre ele, tá bom? Vamos lá. Circuito fechado. Chinelo, vaso, descarga. Pia, sabonete. Água. Escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha. Creme para cabelo, pente. Cueca, camisa, abotoadura, calça, meias, sapatos, gravata, paletó. Carteira, níqueis. Documentos, caneta, chave, lenço, relógio. Jornal. Mesa, cadeiras, xícara e pires. Prato, bule, talheres, guardanapo. Quadros. Pasta, carro. Mesa e poltrona. Cadeira, papéis, telefone, agenda, copo com lápis, canetas, blocos de notas, espátula, pastas, caixas de entrada, de saída, vaso com plantas, quadros, papéis, telefone. Bom, gente, li aí um trechinho. O que vocês acharam? Leiam todo o texto, vocês vão se surpreender. Que coisa, né? Parece uma lista esse texto, não parece, gente? Que tipo de palavra será essa? Será que tem a ver com com a aula de revisão que a gente fez hoje? Eu vou deixar vocês pensarem sobre isso, tá bom? E aí a gente conversa mais daqui a pouquinho, tudo bem? Olá! Como que vocês vão fazer essa atividade no caderno, tá? Eu vou tentar facilitar um pouco aí a vida de vocês e de algumas mães, porque vocês têm às vezes só o celular, né, para poder fazer atividade, é difícil de copiar. Vamos ver se eu vou conseguir ajudar vocês. Então, como que vocês farão essa atividade de revisão de gramática no caderno? Você vai pegar o seu caderno, vai escrever lá o cabeçalho da escola com a data. Isso, vocês já estão craques. Vamos escrever o nome da disciplina. Qual é a disciplina que a gente está trabalhando agora? Língua portuguesa, gramática. Vamos escrever isso aqui lá. Vão escrever também o nome do conteúdo que a gente está fazendo a revisão. Então, qual que é o nome do conteúdo? Revisão de substantivos. Não precisa copiar o texto. O texto vai ficar disponível nessa apresentação e vai ficar disponível lá no planejamento. Tudo bem? No caderno, você vai registrar somente as respostas. A gente fazia isso na sala de aula também, estão lembrados? Vocês vão registrar somente as respostas. Dessa forma aqui, ó. Vão escrever no caderno respostas do texto Circuito Fechado de Ricardo Ramos. Pular uma linha e colocar lá. Número 1, vai escrever a sua resposta. Número 2, vai escrever a sua resposta. Número 3, e assim sucessivamente. Vocês já estão craques, a gente já fazia isso em sala de aula, tá bom? Então, acredito que vai facilitar, não vai precisar copiar a pergunta, só vai ler a pergunta no celular ou no computador e colocar a resposta no caderno. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, assim como eu gostei de planejar para vocês. Eu espero que vocês façam a pesquisa sobre o substantivo coletivo, ok? E que vocês pesquisem quem foi Graciliano Ramos e que grande obra esse homem deixou para a gente até hoje, que é referência no mundo todo. Tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula. Caprichem! Mua!